Como os irmãos já sabem e têm acompanhado os nossos estudos, nós estamos no livro de Apocalipse, capítulo de número 13, estudando sobre a besta, a linguagem usada por Deus como aquele que revelou a João, por meio de visões, o que aqui está descrito nesse livro, é de se referir ao anticristo como a besta. Nós já aprendemos que em outras passagens o anticristo é referido como o abominável da desolação, que Daniel descreveu e que Jesus também se apropriou para se referir a esse indivíduo que vai surgir quando ele estiver para voltar. Também vimos que João, nas suas duas primeiras cartas, tratou sobre o anticristo usando esse termo, essa expressão. E o apóstolo Paulo, de maneira diferente, mas tratando sobre a mesma coisa, se referiu ao anticristo como o homem da iniquidade e o filho da perdição. Então, além dessas referências todas sobre o anticristo, nós temos esta que aparece em Apocalipse, que é a expressão besta. E no capítulo 13, todo o capítulo trata sobre a besta, porém uma que é do mar e a outra que é da terra. A que é da terra nós vamos futuramente entender ao que ele se refere, apesar de ser uma mesma expressão para o anticristo. A besta da terra não se refere ao anticristo, apenas a besta que emerge ou surge do mar. Então, a passagem que nós estamos no capítulo 13 são os primeiros 10 versículos, e nós estamos no versículo de número 2 ainda. E apesar de estarmos no versículo de número 2, nós já vimos algumas coisas que nesse capítulo 13 é descrito sobre como o anticristo será, algumas características sobre como ele será, ou o que ele fará, etc. E o que nós vimos no versículo 1, olhando para o contexto que foi o versículo 17 do capítulo 12, é que o anticristo ajudará o diabo a perseguir e pelejar contra o povo de Deus. Essa é uma característica do próprio diabo, e que, agindo dessa forma, usará tanto a besta do mar quanto a besta da terra para continuarem fazendo a mesma coisa. Então, uma das características que o anticristo terá, e eu creio que isso não é difícil da gente saber, porque nós somos leitores da Bíblia, há muitos anos nós ouvimos vários sermões, várias pregações, vários estudos. A gente sabe que o inimigo é inimigo nosso, não só nosso, mas principalmente nosso. E o anticristo, como seu agente, será instrumento de Satanás para pelejar e perseguir o povo de Deus. Outra característica que também vimos, olhando para o versículo de número 1 do capítulo 13, é que o anticristo também será alguém que terá um governo e um poder político mundial, não restrito a apenas um local, a um povo, mas um governo mundial, que até hoje a gente não viu isso na história humana. Mas a gente, ao estudar o capítulo 24 de Mateus, aplicando aos nossos dias aqueles sinais, vimos que hoje nós vivemos em uma era global, onde tudo afeta todo mundo, por causa
da tecnologia, por causa do meio de transporte. Hoje, se você quer ir para um outro país, você chega no mesmo dia. Hoje, se você quer falar com alguém que mora lá no Japão, lá na Antártida, nós conseguimos falar com ela. Não só nesses lugares mais extremos do mundo, mas até fora do mundo. A gente fala com, a gente assim, entre aspas, né? Mas há uma comunicação dos astronautas. Vocês acharam que eu ia falar ET? Não. Uma comunicação dos astronautas com as pessoas que estão aqui na Terra. Veja aonde nós chegamos. E tudo isso talvez demonstre que o mundo está a poucos passos de um governo mundial. Eu, em alguma ocasião aqui, disse que, por exemplo, no ano passado, o presidente do nosso país disse que nós necessitávamos de um governo mundial. Então veja que isso já tem sido ventilado e há um certo, não é preparo que eu quero dizer, mas há condições, vamos assim dizer, para que isso aconteça, né? Ainda mais pensando que o anticristo, como já adiantando aqui no versículo 3, é dito como, versículo 4, melhor dizendo, é dito como aquele que todos o adorarão. O mundo terá uma predisposição a adorar, a aceitar o governo de uma única pessoa, porque hoje a gente pensa nisso de uma maneira estranha, né? A guerra entre Ucrânia, ou a guerra entre Rússia e Ucrânia, a guerra entre Estados Unidos, ainda que não de fato, entre Estados Unidos, Coreia do Norte e por aí vai. Então hoje em dia a gente pensa assim, como que isso será possível sendo que os governos se odeiam? Mas nós estamos falando daquele que será a encarnação do próprio Satanás, aonde as pessoas estão, nós vamos ver isso no estudo de hoje, as pessoas estão predispostas a adorar Satanás. Na verdade, elas já adoram. A manifestação de Satanás, que será em um indivíduo que será o anticristo, não será muito difícil. Mas ok, uma outra característica que também nós olhamos aqui no versículo de número 2, entendemos, é que o anticristo será alguém que terá força bruta e eficiência em perseguir, apanhar e destruir. Mais especificamente, eu e você, nós, a igreja, o povo de Deus. Algumas características que nós já vimos até aqui. Vamos lá, para a gente seguir e tentar concluir o versículo de número 2, nós vamos reler o versículo 2. Vamos juntos? A besta que vi, leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Nós paramos na parte final desse versículo 2, quando diz que o próprio diabo, que é o dragão, o grande dragão, deu poder a esse indivíduo que será usado pelo diabo para pelejar, perseguir, que terá um governo mundial, que será feroz, que será bem sucedido em destruir, entre aspas, o povo de Deus. A esse indivíduo Satanás conferiu, deu a ele 3 coisas: poder, trono e grande autoridade. O que fizemos na última semana foi olhar para as Escrituras e ver que a própria Escritura demonstra que Satanás, o diabo, tem poder. Em várias situações
a Bíblia descreve a ação do diabo, aonde pelo poder, certo poder que ele tem, ele causa algumas coisas, ele faz algumas coisas. É lógico que dentro da permissão de Deus, porque absolutamente nada acontece que Deus não permita, tudo está dentro desse plano soberano, perfeito e eterno de Deus. Depois da gente ter entendido que a própria Escritura afirma e demonstra que o diabo tem poder, qual é a relevância disso em relação ao anticristo, a besta? É que a besta só recebe poder de Satanás porque Satanás tem poder, e a própria Escritura já afirma isso para a gente. Só que o que nós devemos entender do que significa esse poder de Satanás? Porque alguns textos vão dizer que Satanás é o príncipe desse mundo. Porque, por exemplo, Mateus capítulo 4, quando Jesus é tentado no deserto, uma das coisas que Satanás oferece para Jesus eram os poderes, os reinos. Aí a gente tem que pensar, o diabo é aquele que governa o mundo? Em que sentido que a gente tem que entender que Satanás tem poder nesse mundo? Como que nós entendemos esse poder que o diabo tem sobre o mundo, que será esse poder que ele dará ao anticristo? Então, de certo modo, o poder que o anticristo terá no mundo é o mesmo poder que o diabo tem no mundo. Como que a gente entende esse poder? Em que sentido que o diabo tem poder sobre o mundo? A ideia de poder, governo e autoridade, como dita aqui no versículo 2 do capítulo 13 de Apocalipse, é no sentido em que aqueles que não têm Cristo, preste atenção nisso, porque eu já estou aqui adiantando aquilo que nós vamos explicar. A ideia de poder, autoridade e governo que o diabo tem no mundo é no sentido em que aqueles que não têm Cristo estão sob o seu poder, sendo dominados, escravizados e usados para servir aos seus interesses. Porque pense o seguinte: quem habita no mundo, quem Deus colocou no mundo para desfrutar do que Deus criou, mais especificamente nós somos dos seres vivos criados, aqueles que mais têm capacidade. Deus permitiu isso para que desfrute ao máximo das coisas que Ele criou, certo? Nós que estamos no mundo, tendo da parte de Deus, não é autonomia que eu estou querendo dizer, mas tendo da parte de Deus possibilidade, permissão para governar países, para estar em determinados lugares, para desempenhar certas coisas, para trabalhar em grandes empresas e ter um grande salário, ter muito dinheiro para fazer isso e aquilo outro, somos nós. Então, nesse sentido, o governo e a autoridade que Satanás tem no mundo tem relação com o homem que está no mundo, e está relacionado esse poder de Satanás no mundo justamente porque aqueles que estão no mundo, se não têm Cristo Jesus, estão dominados e influenciados pelo poder de Satanás, pelo próprio Satanás. Vocês estão acompanhando o raciocínio do sentido? Aí a gente vai para a Bíblia para ver algumas coisas que Deus, através dos seus servos, declara sobre
o diabo nesse sentido. Vamos abrir vamos abrir em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, é um texto que nós conhecemos. Versículos 2 e 3, Paulo faz uma afirmação interessante sobre isso que nós já adiantamos, do sentido que o diabo tem poder no mundo. O que Paulo diz aí no versículo 2? Ele vai dizer, escrevendo aos Efésios, o seguinte: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Então, andastes segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aí numa outra versão, para ficar mais claro aqui esses dois versículos, na NVT, esses dois versículos foram traduzidos da seguinte forma: nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. O que Paulo está afirmando? Que o homem, como pecador, é aquele que obedece ao comando dos poderes do mundo invisível. Continua o texto. Quem é o comandante dos poderes do mundo invisível? O espírito que opera, preste atenção, o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. A pergunta que eu faço é: o ser humano, o pecador, querendo ou não, ele obedece o diabo. Ele é inclinado a obedecer o diabo, a fazer aquilo que o diabo quer, porque o diabo tem poder e domínio sobre a vida do homem. Sem Cristo é isso que Paulo está dizendo. Não só o ser humano é inclinado a obedecer Satanás, preste atenção no ponto que isso é assustador. A gente nasce sendo inclinado a obedecer quem? Não é a Deus. Alguma vez na vida se parou para pensar no quão terrível é isso? Que nós nascemos inclinados a obedecer o diabo. É a Bíblia que está dizendo, é Paulo. Mas não só isso, mas Paulo vai dizer que o homem pecador é aquele que tem a ação e a influência do diabo em operar no seu coração. Então são dois aspectos. Primeiro, parte do homem para o diabo, e o outro aspecto é o que? Parte do diabo para o homem. O homem deseja obedecer o diabo, e o diabo atua no coração do homem para o homem fazer aquilo que ele quer. Isso já ajuda a gente a entender em que sentido que o diabo tem poder no mundo. Não é um poder meramente direto, é um poder pelo qual ele tem sobre aqueles que não têm Cristo Jesus para agir como o diabo quer.
não como o indivíduo quer, meramente, não como Deus quer, principalmente, mas como o diabo quer. E na verdade, o ser humano, por natureza, o que faz é pecaminoso. O que é pecaminoso tem relação com o que o diabo é. Então, tem um casamento perfeito entre o ser humano e o diabo. É por isso que, tanto da parte do homem para com o diabo e vice-versa, que as coisas são dessa forma. Aí o final do versículo então, ou melhor, versículo 3 ainda aqui de Efésios, na NVT, o versículo está assim: todos nós vivíamos desse modo. Por que Paulo está fazendo isso? Ele está incluindo a si mesmo. Por quê? Essa é a realidade de todo indivíduo sem Cristo. Só que agora Paulo já é um convertido, ele está escrevendo para convertidos. Por isso que ele está falando no passado. Mas antes de Cristo, no passado, o homem vive dessa forma, querendo obedecer Satanás, e Satanás influenciando o coração do indivíduo para fazer o que ele quer. Continuando, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como também os demais. Repetindo, o que Paulo afirma é que os que não têm Cristo obedecem e são influenciados pelo diabo a fazerem o que ele quer, e é de seu interesse e de sua própria natureza. Por que é da própria natureza de Satanás? Porque Satanás, citando aqui João 10:10, Jesus afirmou que ele veio para fazer 3 coisas: matar, roubar e destruir. O ser humano, por natureza própria, ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir. Todo tipo de coisa má, ruim, errada e pecaminosa, o ser humano sem Cristo está tendencioso a fazer. Paulo está afirmando isso, e também que o ser humano é inclinado pelo coração pecaminoso a agir dessa forma. Um outro texto que resume bem essa ideia que Paulo deixou aqui nesses versículos é o texto de João capítulo 8. Vamos abrir lá? Nós vamos ler alguns versículos aqui. João 8. Primeiro nós vamos ler o versículo 34. Alguém lê para a gente, por favor? João 8:34. Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Por que o diabo é aquele que tem poder e domínio nesse mundo? Porque o homem sem Cristo, o homem pecador, quando peca, é escravo do pecado, é escravizado pelo pecado. O diabo tem domínio, ele é senhor sobre a vida daqueles que não têm Cristo Jesus. Vamos para o versículo 42. Outra pessoa leia para a gente. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Você sabe para quem que Jesus está falando? Jesus está conversando com quem aqui? Vê-se no subtítulo desse capítulo 8 que você consegue identificar. Alguém? Com quem Jesus está falando? Com pessoas religiosas.
Os líderes religiosos. Lembra lá dos fariseus, dos escribas? E aí, qual é a afirmação que Jesus faz para esses? Eles não criam em Cristo. Quem não crê em Cristo tem por pai quem? Satanás. Ou é filho de Deus em Cristo, ou é filho do diabo sem Cristo. Não tem outra paternidade a não ser o diabo ou Cristo. Ou é uma coisa ou é outra. Irmãos, isso é sério ao ponto de que isso é uma realidade dentro da igreja, entre líderes, porque basta não crer em Cristo para ser filho do capeta. Pesado, né? E tem muitos filhos do diabo por aí, dentro da igreja, liderando a igreja, porque pregam a si mesmos, eles são senhores, eles são isso, aquilo outro, e Cristo não é nada. Tirou Cristo, você é filho do diabo. E se você é filho do diabo, você é escravo dele. Eu fico pensando como que isso deve ter sido afrontador para esses líderes religiosos. Ouvi que eles eram filhos do diabo, porque de fato tem muita gente dentro da igreja que acha que é filho de Deus e vai até orar: Pai nosso que estás no céu. Mas Deus só é Pai daqueles que Cristo morreu na cruz, e esses, por causa da obra de Cristo, creram em Cristo. Caso contrário, você pode orar: Pai nosso que estás no céu, mas ele nunca foi seu pai e nem é. E aí, se você disser isso para alguém, a pessoa vai ficar extremamente, qual que é a palavra? Ofendida. E Jesus teve a ousadia, porque ele tinha, né? Era o próprio Deus, de dizer: vocês são filhos do diabo. E aqueles homens devem ter pensado: nós seguimos a lei de Moisés, nós cumprimos, nós vamos ao templo, oramos, damos o dízimo disso, aquilo outro. Irmão, você é tão sério que a gente pode estar dentro da igreja fazendo um monte de coisa, mas a gente está fazendo para nós mesmos, porque quantos estão fazendo e nunca creio verdadeiramente em Cristo? E é simples, é crer que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. É por isso que a gente tem que levar a sério algumas doutrinas, porque se elas tiram a obra de Cristo Jesus, acabou. Se a salvação é por obra própria, acabou. Se é por mérito, acabou. Você vai estar dentro da igreja achando que você crê em Cristo, mas você não crê, porque você entende que depende de você para ser salvo. Enfim, versículo 44, mais um irmão para ler para nós. Jesus continua afirmando: vós sois do diabo e é vosso pai, quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui é o complemento daquilo, olhando para o texto, complemento daquilo que a gente acabou de pensar aqui. E o versículo 47 não é tão importante dentro dessas afirmações mais diretas de Jesus, mas ele encerra dizendo: quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. O que a gente resume desse texto de João 8 é que os ímpios pertencem ao diabo. Eles estão debaixo do poder e do domínio de Satanás. Eles vão fazer o que o diabo quer.
e não o que Deus quer. Só faz o que Deus quer, meus irmãos, preste atenção, quem tem o Espírito Santo para lutar contra a carne. Quem não tem o Espírito Santo, você está sozinho, é só o diabo contra você. E o que Paulo já falou? Por natureza, a gente quer fazer o que o diabo gosta. Como que é difícil? Você já tem essa natureza, o diabo está lá e você está sozinho. A única coisa que vai mudar isso é Cristo e o Espírito Santo. Caso contrário, o diabo domina e as pessoas que não têm Cristo pertencem a ele. A gente vê isso lá em Gênesis 3,15, que é um texto que sempre eu estou repetindo, e eu repito porque ele é importante, ao ponto que eu aprendi e decorei lá no seminário, já tem 10 anos. E que diz em Gênesis 3,15: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Nós temos aqui distinção de dois grupos: os descendentes da mulher. Quem é o descendente da mulher que pisaria na cabeça de serpente? Cristo. Então tem os descendentes da mulher, que é a linhagem messiânica, e nós espiritualmente pertencemos, porque cremos em Cristo. E existe a outra linhagem, que são os descendentes da serpente, que são os filhos do diabo. Ou alguém é filho de Deus, por Cristo, ou alguém é filho do diabo sem Cristo. E o que a gente vê na própria história de Gênesis? Você vê essa distinção. Abel foi filho do diabo ou foi filho de Deus? Caim foi filho do diabo ou filho de Deus? A gente vai ver essa distinção. E ela se deu, continua a se dar ao longo da história. Então não tem essa de ser todos filhos de Deus, não. Vai me desculpar, mas ou você é filho do diabo ou você é filho de Deus. E para você ser filho de Deus, é só crer em Jesus. Não é porque você quer, é crer em Cristo. O próprio Jesus, em Mateus 6,24, também falou dessa verdade, porque ele disse assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Uma coisa anula a outra. Deveria ser assim, principalmente quando a gente fala dos crentes. Se você é crente, você tem que aborrecer o outro, que é o diabo. Mas às vezes tem muitos crentes, não vamos entrar no mérito da questão se são verdadeiros ou não, mas tem muito crente que, por incrível que pareça, parece estar seguindo dois senhores. Mas se você serve a Deus, tem que aborrecer o diabo. Se você serve o diabo, você vai aborrecer naturalmente a Deus. Só terminar o versículo. Aí Jesus encerra: não podeis servir a Deus e ao demônio das riquezas, que é Mamon, que é um Deus que está sendo cultuado no mundo inteiro. Inclusive tem crente que está correndo atrás de Mamon para poder encher o bolso de dinheiro. Tem que tomar cuidado. É um outro Deus, e a Bíblia fala que só existe um Deus. Os demais são demônios, né? Fala, Tiago. A questão do poder de Satanás, que, claro, é limitado, né? E a gente olha assim para a história de Jó. Deus permitiu que Satanás tocasse toda a questão da sua vida pessoal, menos a sua vida em si, né? Porque Jó não deixou de enxergar Deus como seu Senhor. É possível que Satanás tenha poder para cegar os crentes até determinado ponto, ou evitar que ele enxergue a verdade, porque quando você fala dentro da igreja, também há crentes que não são crentes, ou que acham que são crentes, igual a questão dos fariseus lá, que eles gostam deles, nesse sentido de
Aí o poder. Satanás teria o poder de causar isso aqui, Vai atrapalhar a gente um pouquinho, mas vamos tentar concentrar aqui. Estou tentando lembrar aqui daquele texto que, se alguém achar, cite para nós, que fala sobre o diabo tenta enganar até mesmo os eleitos. Não estou ao certo aqui se é o sermão profético de Mateus 24, qual o versículo, ou se é outra passagem. Mas eu afirmaria que não, o diabo não tem como cegar o verdadeiro crente. Porém, é o que a gente falou no estudo passado. Não é porque você é crente que você não possa dar brecha ao diabo. E se o crente dá certa brecha ao diabo, isso, querendo ou não, pode levá-lo a ser enganado, pode levá-lo a se desviar mais, mas em termos salvíficos isso não vai mudar. O verdadeiro crente, uma vez salvo, salvo para sempre por causa da obra de Cristo, que é permanente. Então, eu entendo dessa forma. Deu para entender? E aí, o que nós falamos é que não dá para ser crente e ficar brincando. Porque se a gente se afastar de Deus, você pode até para o céu, mas você não vai viver aquilo que você poderia viver da parte de Deus e do Evangelho. Eu falo no sentido de a pessoa às vezes está crendo que ela realmente está sendo uma pessoa salva. Está se referindo a alguém que verdadeiramente não é salvo. Talvez sim, pode ser. Uhum. E aí nesse sentido E ela pode pensar que é salva e não é. Sim. Satanás causar essa cegueira Um dela. não salvo pode ser cegado pelo diabo para achar que é salvo e ele nunca foi. Aí sim. Por quê? Porque o diabo tem domínio sobre aquela vida, aquela pessoa. Mas o diabo não tem domínio sobre quem é um verdadeiro salvo. Lembra lá de Romanos 8, a partir do versículo 31? Quem diremos, pois, à vista dessas coisas? Deus é por nós, quem será contra nós? Tal. Então, não. Ao verdadeiro crente, não. Porque nada impede a obra de Cristo Jesus na vida de alguém. Agora, o não crente, isso tem muitos, cara. Quantos estão na igreja? A gente falou aqui, não sei se a gente falou aqui ou em algum outro momento fora daqui com outras pessoas. Infelizmente, direto a gente vê pessoas que lideravam a igreja, pessoas que eram atuantes dentro da igreja, que hoje, irmãos, estão num caminho assim, deplorável. Naquela época que eles serviam a igreja, o que eles diziam? Eu creio em Cristo. Se eu morrer agora, eu sei que eu vou para o céu. Então isso pode acontecer. O fato é, hoje nós temos certeza da salvação? Sim. Nós temos a tendência, vou dizer isso aqui para você ter entendido, né? Nós temos a certeza da salvação. O que eu estou querendo levantar aqui é o que garante que o que aconteceu com outras pessoas não vão acontecer conosco. Não é isso que às vezes fica na nossa cabeça? Mas, irmãos, eu estou certo de que sou salvo, não sei você, porque cada um é cada um. Eu creio que os irmãos são salvos, né? Mas eu sei de mim, eu não sei do seu coração. Mas pensando em mim, eu tenho certeza da minha salvação. Sei que se eu morrer hoje, eu vou para o céu, no caso de Cristo Jesus. E entendo que sou salvo porque eu sou alguém que
luto contra o pecado e vou continuar lutando todos os dias da minha vida. Não vou ceder ao pecado. Eu creio que isso é indispensável, porque se você crê, melhor dizendo, se você é alguém que diz crer em Cristo, mas não está lutando contra o pecado, está cedendo ao pecado, é questão de tempo de você mostrar que você nunca foi eleito, nunca foi um salvo verdadeiro. Mas é complexo, né, Tiago? Quando a gente vai falar sobre salvação, é muito complexo, porque não há um padrão. Em que sentido? Do processo de salvação. A única coisa que é padrão é Cristo. Agora o meu processo não foi o seu. O da Isabel foi igual ao da Eliana. E por aí vai. Não dá para medir na mesma régua. Certo? Por isso que é complexo. Porque geralmente a gente tenta medir na mesma régua. Ah não, a pessoa tem que ser igual eu, senhor. Não pode xingar. Estou falando que pode, tá? Só para vocês entenderem. Do padrão, da linha que a gente quer medir o outro. Ah, essa pessoa que diz ser crente é boca aberta, é mentirosa, é fofoqueira. Eu não sou assim, então provavelmente não salvo. Não quer dizer. Mas a gente vai entrar nisso porque vai fugir aqui um pouco e é complexo mesmo. Mas, voltando, a ideia é nós olharmos para a Bíblia e enxergarmos que Deus diz que ou as pessoas são filhas do diabo ou elas são filhas de Deus em Cristo Jesus. Quem não serve a Deus, serve ao diabo. Jesus também disse em Mateus 12, versículo 30: quem não é por mim, é contra ele, porque é do diabo. Agora, quem é com Cristo é contra o diabo, porque pertence a Deus. Então, irmãos, esse poder, entre aspas, esse trono e essa grande autoridade que o diabo tem e concede ao anticristo, lá em Apocalipse 13, 2, é nesse sentido, porque muitos ímpios ocupam cargos importantes, sim ou não? E se um ímpio ocupa um cargo de poder e o diabo tem poder sobre a vida daquela pessoa, aquela pessoa vai ser um agente de Satanás, vai ser um tipo de anticristo, porque vai pregar o aborto. E o que o diabo é? Ele veio para matar, ele veio para destruir, vai ser um agente de Satanás, essa pessoa que está em um cargo de poder e autoridade. Por isso que o diabo tem poder. É lógico que ele tem poder na esfera espiritual, a gente não entende isso porque a Bíblia não fala. É lógico que o diabo tem poder em outros sentidos, mas no sentido de que o diabo tem poder sobre o mundo, é mais em relação a que os ímpios estão debaixo do seu domínio. Os ímpios estão a serviço do diabo, portanto o diabo fará com que eles estejam a serviço de seu servo maior, que é a besta. A besta receberá poder de Satanás, porque Satanás domina os que não têm Cristo, e os que têm Cristo vão servir ao anticristo, que é um servo do diabo. Captaram aqui, irmãos, a ideia? Entenderam o sentido? O anticristo será um homem que o diabo fará com que todos os ímpios poderosos, influentes e etc. dirigirão tudo a ele. Toda pessoa sem Cristo servirá a Satanás, convergirá a sua vida, os seus esforços ao diabo, por mais terrível que ele seja, ao ponto de a gente falar assim: como é que alguém
vai adorar um indivíduo mau como esse? Não é muito difícil, irmão. Se tem gente que é cego para adorar cegos políticos, que a gente pensa assim, deve ser desprovido de inteligência. O diabo vai ser infinitamente, o diabo não, a besta, o anticristo, vai ser infinitamente melhor, né? Maior nesse sentido. E as pessoas vão adorá-lo de olhos fechados, porque terá poder como já tem, né? O diabo tem. Pensando nessa realidade, nós temos que agradecer e louvar a Deus, irmãos, porque antes a gente servia ao diabo. De certo modo, nós éramos satanistas. Hoje nós não somos mais. Fomos libertos e transformados. É isso que a Bíblia fala, né? Nós somos transportados das trevas para o reino da luz. Senão, nós continuaríamos nesse mundo tendo como objetivo adorar o diabo, sem saber, mas adorando ainda. Louvado seja Deus. Alguma dúvida aqui em relação ao que nós falamos, irmãos? Ficou claro? Vai passar isso para frente? Que Deus nos dê graça para a gente reter, né? E compreender, para também instruir outros e nos prepararmos. Nós não sabemos como será, mas para Deus não é impossível. Ele vai preservar quem Ele quiser preservar. E louvado seja a obra de Cristo Jesus, que nos faz perseverar, irmãos. Então não importa a situação, o verdadeiro crente jamais vai abandonar a fé. Por mais que você pense assim, eu sou muito fraco, o anticristo é tão ruim, fazer isso, aquilo, outro, eu não sei se eu vou me manter na fé não. Mas se Cristo morreu por você, Ele vai te capacitar a manter sua fé todo tempo, todos os dias, não importa a circunstância e a situação. Amém? Vamos orar para encerrar? Vamos colocar de pé. Semana que vem, se Deus permitir, a gente avança para o versículo 3 e, se tivermos tempo, até em outros versículos, né?